Abra sua Bíblia, por favor. Eu quero deixar aqui uma palavra muito objetiva para nós aqui hoje à noite. O Salmo 11, o versículo de número 3 e o verso 4. Eu tenho sido inquietado com esta reflexão, e especialmente nesse tempo em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento de inversão de valores. E a minha palavra aqui nesta noite é: o que fazer quando os fundamentos ou os valores eles estão sendo destruídos? O que fazer? Qual é a atitude que nós devemos ter? Qual é o posicionamento que nós devemos ter? Como que nós devemos reagir quando os valores, os fundamentos, eles estão sendo destruídos? E o Salmo 11 é um salmo de Davi. E o versículo 3 diz assim: ora, destruído os fundamentos, que poderá fazer o justo? Verso 4, o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras andam ou sondam os filhos dos homens. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Tem uma tradução que é a tradução da linguagem de hoje. Diz assim: o que pode fazer a pessoa honesta, uma pessoa íntegra, quando há desordem por toda parte? O que uma pessoa honesta, o que uma pessoa íntegra, ela pode fazer quando há uma desordem por toda parte? Na Bíblia, da linguagem corrigida, diz assim: na verdade, já os fundamentos, eles se transtornam. O que um homem íntegro, ou uma mulher íntegra, ou uma pessoa justa pode fazer. Eu estou lembrando que esteve conosco há meses atrás o reverendo Hernandes Dias Lopes. E ele disse algo que falou muito ao nosso coração. Ele disse o seguinte: a corrupção e a decadência dos valores ou dos fundamentos tornaram-se muito gritante na nossa sociedade. E ele disse: os homens não apenas se distanciaram da verdade, mas tornaram a verdade em mentira, e a mentira em verdade. Ou seja, os homens, eles estão dizendo algo que é mentira, e eles estão invertendo as coisas. Os homens estão corrompidos, os homens estão vivendo um distanciamento da verdade. O apóstolo João, ele escrevendo a sua carta em 1 João 5,19, ele diz: o mundo jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. E quando diz o mundo jaz no maligno, o mundo está sob uma influência maligna. Há uma ação maligna na terra. Há uma ação demoníaca na terra. E o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, capítulo 12, verso 2, ele diz que nós não devemos nos conformar com esse século. Nós não devemos nos conformar com este mundo. Que nós devemos renovar o nosso coração, a nossa mente, o nosso interior, e termos um culto racional, um culto agradável a Deus. E nesta noite, eu diria que eu e você pensássemos sobre isso, porque eu não tenho dúvida que você que está aqui,
moço de Deus, moça de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, há momentos que há algumas indagações no nosso coração. Como que eu posso conviver esse momento em que o nosso país está vivendo, de tanta corrupção, de tanta mentira, de tanto engodo, quando os valores, eles estão sendo invertidos? Nós ficaríamos aqui horas e horas, e provavelmente há pessoas aqui que poderiam falar com mais precisão do que eu, sobre alguns temas ou alguns tópicos ou algumas abordagens dessa inversão de valores. Por exemplo, na questão da ética, há uma inversão de valores. Na questão familiar, há uma inversão de valores. Na questão moral, há uma questão que envolve pessoas de todos os níveis sociais, culturais. Nós estamos vivendo uma crise também de inversão de valores na espiritualidade. Então nós estamos vivendo um momento em que o salmista, ele diz, quando os fundamentos, quando os valores estão sendo destruídos, como que uma pessoa, como que um homem de Deus, como que uma moça de Deus, um moço de Deus, uma pessoa de Deus, um empresário, aquele que tem procurado viver com integridade, com honestidade, como que ele vai sobreviver nesse tempo? Como que eu posso sobressair nesta hora? Será que há possibilidade? Então nesta noite eu desejaria que nós pudéssemos olhar nessa perspectiva. Há possibilidade de nós sobressairmos quando os valores estão ruindo, quando os valores eles estão sendo destruídos. Nessa transição da minha palavra, eu desejaria que você lesse comigo em Provérbios 22, 28. Provérbios 22, o verso 28. Olha o que o sábio Salomão, ele diz em Provérbios 22, o verso 8. Ele diz o seguinte, que nós não devemos remover os marcos antigos que os nossos pais colocaram. Nós não devemos remover os marcos antigos. Vocês estão comigo, sim ou não? Sim ou não? Acompanhe o meu raciocínio, por favor. Olhe para mim. Salmo 11, verso 3. Ora, os fundamentos sendo destruídos, sendo minado, ruindo, como que o justo vai sobreviver? Como que nós vamos sobressair? E eu fiz aqui algumas considerações muito objetivas, que há uma inversão de valores na ética, na moralidade, na família, na espiritualidade. E poderíamos ficar aqui horas e horas tendo esse entendimento de uma inversão de valores, dos fundamentos que estão ruindo na nossa sociedade. E eu citei 1 João 5,19, que há uma ação maligna agindo na terra. O mundo jaz no maligno. E o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, 2, que nós não devemos nos compactuar, que nós não devemos estar em conformidade com esse século. E o sábio Salomão diz em Provérbios 22, o verso 28, não remova os marcos antigos que os nossos pais colocaram, ou os fundamentos, os alicerces. Nós vivemos num tempo da pós-modernidade, o mundo contemporâneo, mas os fundamentos, os valores, eles não podem de maneira nenhuma ruir. O que é que o sábio Salomão está dizendo? Os nossos pais, eles colocaram fundamentos, alicerces, algo profundo,
para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ter perspectiva de vida. E esses marcos, eles não podem ser removidos. Podemos estar vivendo uma pós-modernidade, nesse mundo contemporâneo, quando tudo é rápido, tudo é objetivo, tudo é prático, mas os valores, eles não podem ruir. Então hoje à noite, eu vim aqui na autoridade da palavra de Deus, dizer para você e para mim, que há possibilidade de nós continuarmos sendo homens e as irmãs mulheres de Deus. Mulheres, moços e moças de Deus. Lá na faculdade, lá no colégio, lá no seu trabalho. Nós vimos recentemente aquela situação constrangedora do Santander, que mexeu com todo mundo. Mexeu com todo mundo. Todo mundo. Quem tem uma lucidez, quem tem um discernimento, ficou constrangido. Aquilo não se faz. É uma ironia, é uma falta de respeito. Tudo aquilo que nós vimos mexeu com a interioridade, com a espiritualidade. Então, na verdade, nós vivemos uma inversão de valores. E o sábio Salomão, ele diz, não remova os marcos antigos. Eu lembro que quando nós saímos de casa, nós dizíamos, papai, bênção. Mamãe, bênção. Hoje o filho sai de casa e diz, fui. Estou saindo. Não há o respeito. Há uma inversão de valores. Os fundamentos, eles estão sendo destruídos. Mas Deus tem gente na terra. Deus tem homens e mulheres sérios nessa cidade. Deus tem pessoas comprometidas com Ele. Deus tem pessoas que querem caminhar de cabeça erguida, que podem dormir, que podem olhar nos olhos dos seus filhos, dos seus pais e dizer, papai está vivendo nessa terra, papai está nessa cidade, há tanta desonestidade lá na política, na empresa, no comércio, na faculdade, mas papai é luz, mamãe é luz, nós somos sal da terra, nós somos pessoas diferenciadas. Olhe para mim, como que eu e você podemos viver nesse tempo de corrupção? Como que eu e você podemos sobressair nesse momento de tanta injustiça, de tanto engodo, de tanto engano, quando os fundamentos estão sendo destruídos? Como que nós podemos dizer, olha, eu posso andar na contramão, eu posso andar na contravia dessa situação? E o próprio Salmo 11, ele vai dar diretrizes, ele vai dar orientações, porque Deus está no seu santo templo, mas Deus está no coração de pessoas. Deus está no seu coração. E provavelmente há pessoas aqui dizendo, pastor, não está sendo fácil. Não está sendo fácil, como empresário, como empresária, como moço, moça. Não é fácil ser um líder hoje. Não é fácil ser um pai de família. Quando os fundamentos, eles estão ruídos. Quando os valores, eles estão minados. E eu quero, de maneira prática, e eu não vou me ater nesses pontos, mas eu quero que você pense comigo. Vou lançar algumas palavras para vocês pensarem. Em primeiro lugar, nós não podemos de maneira nenhuma negociar os valores, os fundamentos desse tempo. Olhe para mim, eu vou repetir. Nós não podemos negociar os valores, os fundamentos dessa geração. Vocês estão comigo, sim ou não? Nós não podemos de maneira nenhuma negociar. Então, como que um justo vai sobreviver? Como que um justo vai sobreviver a esse tempo? Quando os fundamentos estão sendo destruídos, não negocie os valores. Não negocie os fundamentos. Não negocie isso que Deus colocou no seu coração. Podemos estar vivendo esse momento de embate,
mas eu tenho certeza, eu tenho convicção que Deus está conosco. E que Deus vai te ajudar, meu irmão e minha irmã. Não negocie. Como que eu posso sobreviver? É a pergunta que o salmista faz. Está aí na sua Bíblia. É a pergunta que ele faz. Como que um justo sobrevive quando os fundamentos estão sendo destruídos? Não negocie. Não compactue. Eu tenho tido a oportunidade de estar em alguns lugares. E dias atrás, numa reunião de liderança, alguém disse: pastor, determinado obreiro, muito conceituado, ele compactuou com determinadas situações. Ele negociou o seu ministério. O que é isto? Eu disse: a palavra de Deus, ela diz que de graça recebeu, de graça você vai dar. Evangelho, ele não é mercantilismo. Não se negocia. A palavra de Deus, ela vai nos honrar. Deus vai suprir a necessidade. Deus vai cuidar de nós. Quando Jesus mandou aqueles discípulos, dizendo: vocês vão, e o kit que eu vou dar para vocês é isto. Não leve alforje, não leve em bolsa, não leve nada. E quando eles retornam, em Lucas 22:35, a pergunta que Jesus fez para eles foi o seguinte: faltou, porventura, alguma coisa para vocês? Eles disseram: nada nos faltou. Então nós vivemos um tempo onde os fundamentos, eles estão sendo ruídos. E como que eu posso sobreviver? Você que é moço, você que é adolescente, você que é jovem, você que está aqui, não negocie os valores, os fundamentos que os seus pais implantaram, aquela palavra, aquela mensagem, aquela graça, não negocie. Muitas vezes você pode ser alvo de crítica, de zombaria, você pode ser alvo de situações irônicas, mas não negocie os valores, os fundamentos de Deus. Segundo lugar, o que é que a gente precisa ter nesse tempo? Discernimento das vozes que estão sendo constantes. Diga comigo: discernimento. Mais uma vez, discernimento. Aí eu preciso de alguns minutinhos a mais nesse segundo tópico. Discernimento. Nós precisamos ter discernimento. O apóstolo Paulo diz que há muitos tipos de vozes. Há muitos tipos de vozes no mundo. Mas nem todas as vozes são vozes de Deus. Há muitas vozes querendo nos persuadir. Há muitas vozes querendo tirar cada um de nós do caminho de Deus. Há muitas vozes querendo roubar aquilo que Deus implantou no nosso coração. Por isso que os fundamentos, eles estão ruindo. Por isso que os fundamentos, eles estão sendo destruídos. Porque pessoas estão ouvindo vozes sem discernir. Mas Jesus disse: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Pessoas que não têm uma percepção, pessoas que não discernem as vozes, elas estão sendo persuadidas, elas estão sendo levadas para esse momento em que os valores estão sendo destruídos. Eu preciso discernir, eu preciso ouvir vozes, eu preciso ouvir qual voz, e de onde ela vem, de onde essa voz está vindo, se é de Deus, se é para a minha edificação, se é para o meu crescimento, se é para a bênção da minha família, se é bênção para o meu ministério. Porque quando os valores estão sendo destruídos, há muitas vozes. E essas vozes, elas na maioria das vezes são malignas. Mas há uma voz que é a voz de Deus. E essa voz que vem do coração de Deus é para que você seja bênção, para que você cresça, para que você desenvolva na fé,
para que você amadureça, para que você possa ser um canal de Deus nesse tempo. Então, como que um justo, ele vai sobreviver nesse tempo? Vocês estão comigo, sim ou não? Estão comigo, sim ou não? Como que um justo sobreviver, e vai sobreviver quando os fundamentos estão sendo destruídos? Primeiro, não negocie. Segundo lugar, discirna a voz que você está ouvindo. Quais são as vozes que você está ouvindo? Eu volto nesse ponto. Terceiro lugar. E aí eu quero que você receba esses pontos que eu vou mencionar agora, porque eu tenho certeza que é profético. Também é profético. Porque eu estou aqui como profeta de Deus na sua vida. Eu e você precisamos nesse tempo buscar intensamente a presença de Deus. Faça assim com as suas mãos, diz que buscar intensamente a presença de Deus. Queridos irmãos, se nós não buscarmos intensamente a presença de Deus nesse tempo, nós não iremos sobreviver esse momento. Temos que buscar. Semana retrasada, nós tivemos na nossa comunidade a jornada de oração, das 6:30 da manhã em diante, segunda a domingo, todos os dias. E em todos os dias nós tínhamos um grupo grande do culto da manhã, 6:30. E eu fiz um apelo para todos, antes de você fazer a sua caminhada, antes de ir para o trabalho, para a faculdade, para o colégio, vamos ter um tempo de oração na igreja. Uma palavra objetiva e orar. Cara no pó, buscar a Deus, falar com Deus. Irmãos, o que Deus fez durante essa semana foi algo impactante. Não somente pessoas foram alcançadas, foram salvas, pessoas que nunca haviam adentrado a igreja, 6:30 da manhã, o estacionamento lotado, a igreja parecia um culto de domingo. Eu disse, nós precisamos buscar a Deus, porque é um tempo em que os valores estão sendo destruídos. E qual deve ser a atitude que nós devemos ter? Vamos buscar a Deus, buscar intensamente a presença de Deus. Eu disse meses atrás para a igreja, dizendo, eu não sou contra marcha para Jesus, eu não sou contra esses movimentos gospel, pelo contrário, é importante sairmos para a rua, é importante nós termos grupos de louvor na rua, mas por que não convocarmos a igreja nesse tempo difícil em que o Brasil está vivendo? Vamos convocar a igreja para dobrar o joelho na praça, vamos fechar a igreja num domingo à noite, vamos todo mundo para a rua, falar com Deus, buscar Deus, jejuar, interceder, e as cadeias vão cair. Deus vai fazer um reboliço nesse país. Nós nos assustamos quando a gente observa. Eu disse para uns pastores, pastor, vamos fechar a igreja num domingo à noite, vamos todo mundo para o Parque do Povo, vamos todo mundo para a praça, com muito respeito, com muita ética, com muita seriedade, respeitando cada um, mas vamos dobrar o joelho, porque a palavra de Deus diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu vou sarar a terra. Quando a gente observa o que está acontecendo no nosso país, a gente se assusta, vindo tudo à tona, tudo está aí à tona. A gente fica alarmado, mas ao mesmo tempo, o nosso coração traz uma alegria, porque lembra os mais idosos aqui? Quando nós éramos crianças, que a gente era acometido por aquele bichinho de pé, e mamãe dizia, eu vou espremer isso aqui.
Tem que sair o bichinho de pé, o carnegão, tem que limpar. Então a gente tem orado por esse país. Nós temos intercedido por esse país, porque nós acreditamos que Deus vai fazer uma limpeza nesse país. Mas é necessário que tudo venha à tona. Então, nesse tempo em que os fundamentos, os valores estão sendo destruídos, qual deve ser a nossa atitude? Qual deve ser o nosso posicionamento? Primeiro lugar, não negocie. Segundo lugar, eu e você precisamos discernir as vozes. Terceiro lugar, vamos nos unir em buscar a presença de Deus com intensidade. Fazer o culto doméstico, convidar a esposa para orar, convidar os filhos para orarem. Vamos fazer jejum, vamos fazer vigília, o que vocês estão fazendo e vão fazer esse final de semana. Isso é tremendo, é algo do céu, está no coração de Deus. Qual foi a última vez que nós dobramos os joelhos? Qual foi a última vez que nós choramos diante de Deus? Qual foi a última vez que nós nos quebrantamos diante de Deus? Qual foi a última vez que eu chorei diante de Deus? Deus, faça alguma coisa pela minha família. Então, quando os fundamentos, eles estão sendo destruídos, eu preciso buscar intensamente a presença de Deus. Oxalá que hoje à noite, nós saiamos daqui com essa certeza. Deixa eu mencionar mais algumas coisas para nós orarmos juntos. O que nós precisamos fazer nesse tempo? Alimentar-se diariamente da palavra de Deus. Diga comigo, alimentar. Diariamente. Da palavra de Deus. Levante a sua mão e diga, alimentar. Diariamente. Da palavra de Deus. Quantos estão comigo? Quantos estão comigo? O que nós precisamos nesse tempo? Nós estamos precisando ser alimentados da palavra de Deus. Palavra de Deus. O que é que vai mudar a minha história? O que é que vai mudar a nossa igreja? O que é que vai mudar a nossa família? É a palavra. Em algumas igrejas, a palavra de Deus não tem sido prioridade. É muito importante o teatro. É muito importante a coreografia. É muito importante o momento do louvor. Mas a igreja tem que ser a igreja da palavra. A igreja da palavra. Eu sou um apaixonado pela palavra. Eu gosto da palavra. Eu gosto de pregações onde você vai ouvir uma exposição profunda da palavra. Eu estava dizendo para o pastor Samuel agora à tarde. Pastor, eu conheci homens que eles iam para o púlpito e eles tinham mensagens e você saía dali dizendo, meu Deus, Deus falou comigo. Porque amanhã eu vou para o trabalho, amanhã eu vou para o colégio, amanhã eu vou enfrentar adversidades e eu vim aqui porque eu preciso de uma palavra. O que fazer nesse tempo onde os fundamentos estão sendo destruídos? É nós nos alimentarmos diariamente da palavra de Deus. Abrimos a nossa Bíblia, temos o nosso culto doméstico, enchermos na palavra de Deus e dizer, eu preciso alimentar diariamente dessa palavra. Há uma estratégia do diabo em roubar a palavra. E aí há entretenimento. Eu já tive a oportunidade de ir em algumas igrejas e alguém dizer, pastor, que bom o senhor está aqui. Mas é o seguinte, nós temos esta reunião, mas não precisa pregar muito. Não é que nós não precisamos da pregação, mas nós temos outras prioridades. Então, em alguns púlpitos, a palavra não tem sido prioridade. Mas eu quero louvar a Deus aqui hoje à noite. E aqui eu falo, não para agradar, Ele não precisa disso.
e nem o conselho, os presbíteros, os pastores que o auxiliam. Mas essa igreja tem sido a igreja da palavra. Porque com certeza quando você adentra aqui, com os mais diversos problemas, a palavra é um bálsamo para você. A palavra é uma resposta para as suas dúvidas. A palavra, ela penetra no seu coração. É como o escritor de Hebreus 4:12 diz, que essa palavra é viva, que essa palavra é eficaz, que ela é mais penetrante, ela é cortante, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito. E ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então nós estamos precisando de palavra. Palavra de Deus. É que vai mudar a sua história. É que vai trazer resposta para o seu casamento. Que vai trazer resposta para a sua vida. Como que você tem que se comportar no seu casamento, no seu namoro, nas suas decisões. Essa palavra tem a resposta. Essa palavra tem a minha mensagem. E alguém pode dizer, mas esse livro está obsoleto. Não está. Pelo contrário, palavra de Deus é palavra de Deus. E nesse tempo em que os valores estão sendo destruídos, nós precisamos nos alimentar diariamente da palavra. Eu vou encerrar. O que é que nós precisamos nesse tempo? Cuidar dos nossos relacionamentos. Diga, cuidar dos nossos relacionamentos. O sábio Salomão, ele diz, quem anda com o sábio, sábio será. Provérbios 13:20. Eu preciso ter cuidado com os meus relacionamentos. Lá na nossa comunidade nós temos muitos jovens. E eu digo para eles sempre, cuide dos seus relacionamentos. Com quem você está caminhando. Porque se você não tiver o cuidado, a prudência, com quem você caminha, você vai estar indo para um caminho que vai levar para o inferno. Para um caminho distante de Deus. Então nesse tempo em que os valores estão sendo destruídos, eu preciso tomar cuidado com quem eu ando. Com quem eu caminho. Com quem eu compartilho. Com quem eu sento na mesa. Quem são os meus amigos. Quem eu convido para estar na minha casa. Para o meu almoço, para o meu churrasco. Quem anda comigo. Porque os valores estão sendo destruídos. E Satanás vai usando pessoas. E por último, aí eu quero fazer uma abordagem para nós orarmos juntos. O que a igreja precisa fazer nesse tempo? Precisa ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Levante a sua mão e diga, uma igreja cheia do Espírito Santo. Diga mais uma vez, uma igreja cheia do Espírito Santo. Cheia do poder de Deus. Cheia da unção de Deus. Uma igreja que acredita que hoje o Espírito está soprando. O poder de Deus está sendo derramado nesse tempo. O Espírito Santo está soprando na terra. Deus está visitando o seu povo. Pessoas estão sendo batizadas no Espírito Santo. Pessoas estão sendo visitadas pelo poder de Deus. Deus está batizando crianças com o Espírito. Deus está dando dons espirituais. Deus está enchendo pessoas, dizendo, olha, eu quero derramar da minha unção, do meu poder. Então esse momento do louvor, da oração, da palavra, tudo que acontecer ali, o meu Espírito está presente. Então os valores estão sendo destruídos. E nesse tempo, nós estamos precisando de ser uma igreja cheia da graça. Cheia do poder de Deus. Alguém pode falar, mas essa igreja é fanática. Essa igreja é extremista. É muito barulho. É muito som. Não. Eu lembro que eu estive na Argentina. Num momento difícil. Muito complicado. Aquele momento que havia
as mães de Maio tinham enfrentado a perda de muitas pessoas, muitos jovens. E Deus levantou um homem, Carlos Anacondia. E esse homem foi um instrumento de Deus para convocar a igreja na Argentina, dizendo: nós estamos vivendo um momento de crise, um momento difícil, mas há um Deus que pode visitar o nosso coração. Há um Deus que pode fazer algo novo no nosso país. Há um Deus que pode fazer um reboliço no nosso país. Hoje à noite, eu vim convidar essa igreja, eu vim convidar todos nós a olharmos nessa perspectiva. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, como que o justo, uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, uma pessoa correta, irá sobreviver. Como que uma pessoa vai poder atravessar esse momento, buscando e sendo cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo. E Deus quer fazer isso hoje à noite.